Salmo 48, diz assim a Escritura, irmãos, vamos ler uma parte do Salmo 48 apenas. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para todos os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, e tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu. E sentiram dores como de parturiente, como o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Amém. Esse salmo, irmãos, é um salmo que fala sobre a vitória e a proteção de Deus depois de uma calamidade, provavelmente de uma guerra. Nós não podemos perder de vista a ideia de que haviam conflitos muito frequentes naqueles dias no Antigo Oriente Próximo. E o povo de Israel estava em constante guerras ou ameaças, as pessoas falavam muito de nações que pretendiam invadir outras nações, e estavam ali sempre alertas e sempre prontos para a batalha. Então é muito provável que este Salmo 48 tenha sido escrito logo após uma vitória de Israel em uma batalha, quando Jerusalém, a cidade que está sobre o Monte Sião, foi mais uma vez poupada e protegida dos exércitos estrangeiros. O texto aponta para isso, mas nada nos é dito a respeito de uma batalha mais específica que este salmo esteja rememorando, e Deus esteja sendo louvado neste salmo por causa de uma batalha em particular. Assim, esse salmo deve ser visto como um salmo que deve ser cantado em vitórias. Qualquer vitória, Deus é a proteção da cidade, Deus é a proteção do povo, e Deus vence todos os inimigos que se levantam contra a cidade e contra o povo. Numa linguagem mais geral, é isso que o Salmo 48 diz até aqui, até o verso 8. Há também quem afirme que este salmo foi escrito por Davi. Aqui no nosso saltério está escrito que é um salmo dos filhos de Corá, mas há quem diga que este salmo pode ter sido primeiramente um salmo de Davi, adaptado pelos filhos de Corá, ou mesmo o contrário. Nós não sabemos exatamente se Davi tem alguma coisa a ver com esse salmo, mas isso também não importa muito, irmãos. O que é mais importante aqui para nós outros é o conteúdo desse salmo e como ele nos fala da proteção de Deus e do amor de Deus pela sua cidade, pela sua amada e querida Jerusalém, a sua cidade ao qual ele ama. E eu quero destacar com vocês alguns pontos importantes, irmãos, que devem fazê-los olhar mais do que para uma cidade específica, mas olhar para o cuidado que Deus tem para com esta cidade específica, com esse povo desta cidade. O salmo começa com essa grande exaltação do salmista. Grande é o Senhor, ele diz, muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. A cidade aqui se rende em reconhecer que Deus é o seu Salvador e Livrador. O salmo começa nesta grande exaltação, grande é o Senhor, mas essa exaltação não está ali simplesmente porque o salmista decidiu
do nada adorar a Deus num momento de reflexão pessoal ou num outro momento de espiritualidade. Este salmo começa com esta exaltação, porque todo o decorrer do salmo vai mostrar que Deus é grande na sua cidade, que Ele ama e protege a sua cidade. Por isso o Senhor é grande, é digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Esta cidade é Jerusalém, aqui no contexto do Salmo, no contexto histórico do Salmo. E o que o salmista está dizendo é que Jerusalém é a cidade de Deus, é o lugar de Deus, é a cidade que Deus escolheu, a sua morada de fato, diz o salmista. Não podemos esquecer aqui o aspecto poético do Salmo. Deus não morava literalmente em Jerusalém, mas Ele habitava, porque a sua presença estava no meio do seu povo em Jerusalém. O Senhor não estava habitando no meio dos filisteus, inimigos de Israel, que adoravam divindades estranhas. Ele era e é o Deus de toda a terra, mas Ele habita na sua cidade. Ele habita no meio do seu povo, é o que o salmista diz. E depois das vitórias que o Senhor promove, nada convém mais do que adorá-lo e louvá-lo e bendizê-lo. Por isso o salmista diz: grande é o Senhor. O Senhor de fato é grande, meus irmãos. Nós poderíamos aqui listar, na verdade, infinitamente a grandeza de Deus. Ele é grande em todos os aspectos que nós imaginarmos. Ele não é grande apenas em um ponto ou no outro. Ele não é grande apenas em algumas coisas. O Senhor é grande em tudo, em todas as coisas. Por isso Ele é digno, muito digno de ser louvado na sua cidade. Isto porque a sua cidade, o seu povo, conhece o seu Deus, conhece o seu poder, conhece a sua operação. Mais do que qualquer outro povo ou qualquer outra cidade, Jerusalém contemplou a grandeza de Deus. Jerusalém provou da grandeza de Deus, do amor de Deus. Por isso, depois de livrar a sua cidade na guerra contra o inimigo, mais uma vez, o salmista então diz: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado na sua cidade, no meio do seu povo. Ele então diz no verso 2: seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Isto porque Jerusalém, como eu disse essa manhã, ela está assentada, fundada sob o Monte Sião. Jerusalém é uma cidade na montanha, é uma cidade protegida, é uma cidade estratégica, guardada de fato. E naquele monte, o salmista chama o seu santo monte, porque a sua cidade está nesse monte. O monte aqui é uma palavra que diz respeito à cidade de Jerusalém. Não é a montanha propriamente dita, mas aquilo que está erigido sobre a montanha, a cidade de Deus, a Jerusalém. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Irmãos, o Senhor escolheu a cidade de Jerusalém, Ele não a fundou, ela foi conquistada por Israel. O Senhor tomou Jerusalém. E Jerusalém foi edificada num local de grande beleza. Vocês já devem ter visto muitas imagens de Jerusalém nos seus arredores, já devem ter contemplado em fotografias ou vídeos a beleza da paisagem de Jerusalém quando ela é vista das montanhas. Não apenas a cidade em si, mas o lugar, a região em que ela está assentada.
a região do Monte Sião. Deus escolheu a sua cidade, e o salmista fala acertadamente que o seu santo monte é belo e sobrancelho. Ele está mostrando a beleza nos olhos do lugar em que Deus habita, em que a cidade do seu povo está edificada. A sua cidade, como ele chama, está edificada. E esta cidade, diz o salmista, é a alegria de toda a terra. Nós jamais poderíamos entender esta última frase, essa última afirmação, se não entendermos que Deus habita naquela cidade. Aquela cidade não poderia ser a alegria de toda a terra apenas porque está erigida num lugar bonito, apenas porque é uma cidade fortificada, de muralhas. Não, irmãos, ela é a alegria da terra porque ela é a cidade de Deus. E de lá há o contentamento, a alegria de toda a terra. Imagine, você está sendo chamado a ir conhecer uma cidade e alguém diz a você: olha, esta cidade é a alegria do planeta Terra, é a alegria de todos os moradores da terra. Não há nenhuma cidade assim. Há muitas e belas cidades espalhadas ao redor do mundo, em todo lugar, mas Jerusalém aqui é descrita como sendo a alegria de toda a terra, porque lá habita Deus, o Senhor. Ele está no meio do seu povo. Jerusalém é a sua cidade, é a cidade do grande rei, é a cidade cujo nome será dado à habitação eterna, Nova Jerusalém, ou Jerusalém do Alto. É a cidade de Deus. Não pensem em Jerusalém, no Oriente Médio, hoje, naquela cidade que está ali erigida hoje. Não é a cidade propriamente dita, é Deus habitando na cidade, por isso ela se torna a alegria da terra. Quem está em Jerusalém, a cidade em que Deus habita, é feliz, é o que o salmista está dizendo. Quem vem para cá e se junta a este povo que habita com Deus, é feliz, vive em alegria. O salmista está aqui mostrando a cidade de Deus, o grande Monte Sião, onde está erigida Jerusalém, que é a alegria de todos os povos da terra. Do Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei, diz o salmista. Nos palácios de Jerusalém, ele diz, Deus se faz conhecer como o alto refúgio. E era ali, irmãos, naquela cidade, nos palácios de Jerusalém, que Deus era conhecido, proclamado, falado e considerado por aqueles que o temiam como o alto refúgio. Esse é um dos motivos pelos quais alguns estudiosos dizem que este salmo tem a mão de Davi, porque dos reis piedosos que habitaram em Jerusalém, Davi foi o mais importante deles. E Davi ergueu o seu palácio real. O palácio significa a capital política, econômica do Estado. E dali, daquele palácio, daquele centro tão importante, Deus era temido. O texto diz, nos palácios de Jerusalém, Deus se faz conhecer como o alto refúgio. Os reis nos seus palácios não esperavam refugiar-se em seus braços, em seus cavalos fortes, ligeiros, nos seus escudos ou nas suas espadas. Os reis nos seus palácios em Jerusalém, os príncipes de Jerusalém, olhavam para Deus e diziam, Deus é o nosso refúgio, é o Senhor o nosso refúgio. Aqui o salmista está mostrando que nesta cidade, o Senhor Deus é reconhecido. Os reis, os poderosos, os príncipes olham para Deus e não para si mesmos. Que cidade santa, irmãos! E não é à toa
que Jerusalém também é chamada assim, a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade que há temor a Deus, a cidade em que os reis se curvam diante de Deus e o consideram seu protetor e o seu refúgio, a grande cidade de Jerusalém. E essa cidade, que agora até o verso 3 vem sendo exaltada aqui no Salmo, como sendo a cidade de Deus, o refúgio no coração dos reis desta cidade é o próprio Deus, a morada de Deus é aquela cidade. E agora o salmista vai mostrar como Deus protege aquela cidade em que ele habita. O verso 4 ele diz: é por isso, eis que os reis se coligam e juntos sumiram-se. Ele está falando dos outros reis estrangeiros que ameaçam Jerusalém, que se juntam para invadir Jerusalém, para conquistá-la, para tomá-la. Mas quando eles veem a cidade, quando eles percebem o povo, o texto diz que eles somem, eles se juntam, se coligam, fazem campanhas e depois somem. O verso 5: bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Bastou ver o monte de Deus, Jerusalém no seu monte. E todos, quando viram a cidade, diz o texto, se espantaram, tomaram-se de assombro, fugiram apressados. Essa é a linguagem que Deus usa muitas vezes na sua escritura para mostrar um terror que o próprio Deus infunde no coração dos homens. Um medo que se apodera dos homens, que vem da parte de Deus, para que eles não ousem cruzar a fronteira, para que não ousem fazer guerra, para que fujam com medo. Aqui está o salmista dizendo: os reis se juntam, mas depois somem todos eles. Bastou vê-lo e se espalharam, tomaram-se de assombro, fugiram apressados. O terror ali os venceu, diz o verso 6, e sentiram dores como de parturientes. As guerras de Israel, irmãos, se voltarmos ao livro de Josué, nós vamos ver que muitas vezes as batalhas eram vencidas sem que Israel levantasse uma mão sequer, porque o Senhor Deus infundia medo no coração dos adversários. O Senhor os fazia ouvir som de guerra vindo do arraial de Israel, e o medo se apoderava deles, e eles fugiam das cidades e dos acampamentos, deixando tudo para Israel tomar de conta. Deus infunde medo, o salmista está dizendo. Reis poderosos, reis que estão sitiando Jerusalém, reis fortes, quando eles estão próximos, achando que vão dominar a cidade de Deus, Deus os vence. Deus os faz sentir pavor, medo da morte, medo de morrer, de cair na mão da espada israelita, e eles fogem debandada. É exatamente como a ilustração do verso 7. O Senhor Deus faz como um vento oriental que destrói os barcos de Tarsis, as naus, os navios de Tarsis. Essa imagem é bem interessante, irmãos, porque a imagem que é retratada aqui é uma tempestade no mar, destruindo uma grande frota de navios. Os navios totalmente destruídos. Um fato parecido com esse aconteceu na história, quando uma esquadra espanhola estava prestes a invadir um território europeu da Inglaterra.
E então o rei e a rainha dobram seus joelhos e clamam a Deus livramento contra os católicos espanhóis que estavam querendo invadir o reino da Grã-Bretanha. E no mar, a invencível, como era chamada, invencível esquadra espanhola é derrotada pelas tormentas e tempestades e raios e trovões que Deus enviou do céu. Os barcos todos vão a pique. A esquadra é destruída. Isso aconteceu pouco tempo atrás. Pouco tempo. E aqui o salmista está dando um exemplo exatamente como esse. Que o Senhor livra a sua cidade. E Ele destrói os seus inimigos. Ele infunde medo e terror no coração deles. Ele faz com que o vento oriental destrua as naus de Társis, sem que Israel levante uma mão. Porque Deus guarda a sua cidade, irmãos. Esse é o ponto que o salmista está nos fazendo ver. Deus habita lá. Deus está lá. Deus está no meio do povo. Deus guarda a sua cidade, guarda o seu povo. Deus infunde medo em quem tentar entrar na cidade. Deus destrói quem tentar invadir a cidade. O verso 8 termina dizendo: como temos ouvido dizer, assim vimos. Os israelitas ouviram muitos dos grandes feitos de Deus, da mão de Deus agindo na terra. Os pais contavam aos filhos, assim como Deus havia dado instruções, que os pais contassem aos filhos sobre o poder de Deus, sobre a grandeza de Deus, para que os seus filhos aprendessem a conhecer a Deus e o seu poder. E os filhos, aprendendo, passavam para os seus filhos, e Deus ia sendo conhecido, louvado, glorificado. Aquela geração de israelitas do Monte Sião, habitantes de Jerusalém, nos dias deste salmo, já haviam ouvido muitas histórias sobre Deus e o seu poder, sobre o livramento no Mar Vermelho, como Deus destruiu o poderoso exército egípcio, o faraó e o seu exército, os seus carros, por um vento oriental, como diz o texto no verso 7, fazendo com que um vento abrisse o mar e depois o mar se fechasse para matar todos os egípcios que perseguiam o povo de Deus. Eles ouviam muitas histórias, como Deus poderosamente abriu o rio Jordão para que o povo de Deus atravessasse e entrasse na terra de Canaã que Deus havia prometido. Eles conheciam muito sobre o poder de Deus, sobre os feitos de Deus, mas agora o salmista diz: como nós temos ouvido dizer, assim nós agora estamos vendo. O salmista havia contemplado com seus olhos o livramento de Deus em Jerusalém, seja qual guerra ele esteja se referindo, mas ele contemplou, ele testemunhou a mão de Deus livrando Israel, salvando Jerusalém, guardando a cidade, protegendo. Por isso ele diz: Deus ama esta cidade, Deus habita nesta cidade, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus está aqui. Ele vê a presença de Deus, irmãos, ele exalta a Deus. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. A última parte do salmo é muito importante, irmãos, porque quando chegamos aqui, é que vamos entender que o Senhor não está falando especificamente de Jerusalém, mas da cidade eterna, que Jerusalém é apenas uma sombra, ela aponta, é um tipo da cidade eterna. Ele está falando do povo
que habita nesta cidade, e que o povo que habitava em Jerusalém era apenas uma sombra deste povo. O Salmo 48, como diz o puritano Matthew Henry, é um salmo que fala da igreja, que deve ser aplicado à igreja, porque Jerusalém foi destruída. Quando o Senhor saía da cidade, Ele permitia a destruição da cidade. Isso nos faz enxergar mais uma vez que é a presença de Deus que torna a cidade uma cidade de Deus, protegida. Que o povo de Deus é o povo que habita no meio de Deus, junto com Deus. E o povo de Jerusalém abandonou o Senhor. Esta cidade e este povo tipificam, simbolizam o povo de Deus e a cidade de Deus, que está preparada para nós morarmos nela um dia. A nossa Jerusalém está sendo aqui anunciada, irmãos, protegida pelo grande Deus. Quando Deus protegia Jerusalém de uma guerra, quando Deus derrotava os exércitos estrangeiros, os inimigos de Jerusalém, é para nos lembrar e para nos fazer ver que ninguém nunca nos atingirá na nossa cidade, que Ele habitará no nosso meio para sempre, que Ele estará conosco, habitará nesta cidade e nós habitaremos com Ele para sempre. Quando o salmista escreve o Salmo 48, irmãos, não podemos esquecer a inspiração das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo de Deus agia sobre aquele que escrevia o Salmo. E o Espírito Santo falou mais do que aquilo que o salmista sabia. O salmista acreditava que Jerusalém duraria para sempre, porque ele sabia que aquela cidade era a cidade de Deus, conforme muitas profecias. A cidade que Deus separou para ele, escolheu para morar. O povo que habita nesta cidade é o povo descendente de Abrão, que Deus separou e fez uma promessa de tornar ele uma grande e poderosa nação. E está lá o povo de Abraão na cidade, como Deus disse. E a cidade jamais seria destruída, o reino jamais teria fim. Por isso ele escreve no Salmo 8, inspirado pelo Santo Espírito: Deus a estabelece para sempre. Mas quando ele diz isso, nós devemos olhar para uma outra Jerusalém, aquela que de fato Deus estabelece para sempre, que nunca será abalada. Há uma morada, igreja, ao qual Jesus Cristo disse aos seus apóstolos: eis que estou indo e prepararei lugar para vós outros. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esta cidade que nunca será abalada. Esta é a verdadeira Jerusalém, que devemos enxergar no verso 8 deste Salmo. Quando você olhar para as vitórias de Deus ou de Israel na história, e ver como Deus livrou muitas vezes o povo de Israel e Jerusalém, a sua cidade, lembre, aquilo era apenas uma sombra. Muito maior será a cidade, e o livramento, e o poder, e a comunhão que o povo terá com Deus na nova Jerusalém celestial, na nossa cidade eterna, que nós vamos morar. Nós estaremos com Deus nesta cidade para sempre. Ah, meus irmãos, se Deus protege com poder uma cidade terrena, cujos habitantes são pecadores, cujo povo se volta contra Ele, contra a sua palavra, contra o seu estatuto, os seus juízos, suas leis,
Mas ainda assim o Senhor protege esta cidade sob juramento. Que dirá da cidade do povo que foi comprado pelo sangue do seu Filho, o Redentor de nossas vidas, Jesus Cristo. A cidade celeste, cujos habitantes só podem entrar se tiverem sobre si, suas cabeças, a unção do sangue do Cordeiro. Esta cidade é guardada com muito mais vigor pelo Senhor. O povo que habita nessa cidade é um povo que Deus ama de todo o seu coração. A igreja. A igreja é a Jerusalém celestial. A igreja que está em toda a terra. A igreja que está aqui, que está no México, no Japão, no Vietnã, em todo lugar, nos países comunistas. Aonde está a igreja? Este é o povo de Deus. Estes são os habitantes de Jerusalém. Estes são os verdadeiros israelitas. É no meio desse povo que Deus habita, irmãos. E esta cidade é que é a alegria de toda a terra. Nós não vamos encontrar entre os habitantes desta Jerusalém tristeza. Todos os habitantes de Jerusalém serão felizes, alegres, porque aquela cidade será a maravilha. Como diz o Salmo, a alegria de toda a terra. Não é a Jerusalém da terra, é a Jerusalém celestial. Esta Jerusalém é mais ou menos como a terra dos hobbits, daquele filme Senhor dos Anéis, em que há só alegria, em que tudo é festa, tudo é alegria, tudo é amizade. Assim, de modo muito maior e com a impossibilidade total da presença do mal, é a Nova Jerusalém celestial, a terra de Deus. Por isso, irmãos, acatem as palavras das Escrituras que dizem que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Hoje nós somos um povo que está caminhando, um povo que está peregrinando, marchando em direção a uma outra pátria, cujo arquiteto é o próprio Deus, não os homens. É para lá, para esta cidade santa, celeste, a Nova Jerusalém, que é a nossa cidade, a nossa morada, cujo rei é o próprio Deus Altíssimo. É para lá que nós estamos caminhando. É para lá que nós estamos sendo levados, conduzidos pelo Espírito Santo. No meio dessa viagem da nossa vida, da nossa jornada aqui, nós vamos passar por tristezas, porque não estamos em Jerusalém. Vamos chorar, ainda vamos nos decepcionar, ainda vamos ter aflição no mundo, vamos ter relances de alegria, mas vamos ter choro, tristeza ainda. Nosso coração será abatido, assolado. Os nossos inimigos se levantarão contra nós e muitas vezes nos abaterão. Seremos feridos, porque estamos numa jornada em terra estranha, numa terra dominada pelo pecado, manchada pelo pecado, numa terra cujas palavras do apóstolo Paulo geme agora mesmo em sofrimento, porque ela recebeu a maldição de Deus. Irmãos, esse mundo, como se encontra, não é a nossa casa. É a estrada que nos leva para casa. E todos nós estamos caminhando nela, guiados pelo Espírito, cuja
a bússola é a palavra que nos levará ao caminho, ao encontro da cidade celeste. Por mais bela e gloriosa e abençoada que tenha sido Jerusalém, ela é só um símbolo. E o que Deus fez lá serve apenas para nos lembrar que Ele fará muito mais. Muito mais. Guardem o Salmo 48, irmãos. Especialmente lembrem do versículo 2. Quando olharem para o versículo 2, olhem para a Jerusalém celeste, porque lá a alegria é completa. Por isso, aquela cidade é a alegria de toda a terra. É a alegria de toda a criação. Não importa se Davi escreveu estas palavras, não importam se foram os filhos de Corá, o que importa é que o Salmo 48 descreve verdadeiramente a nossa casa e o nosso Deus que aguarda e que nos guarda. É isso que nós devemos lembrar quando olhar para o Salmo 48. Pensar que esta promessa, irmãos, de uma cidade maravilhosa, de uma terra maravilhosa, é verdadeira. Existe. Não é um sonho, não é um conto de fadas como o Senhor dos Anéis, não é uma fantasia, é real. Deus tem preparado uma cidade maravilhosa, Nova Jerusalém, para nós, a igreja, e nós estamos sendo levados para lá, conduzidos para lá. Lá reina o Senhor, e Ele está no meio do seu povo, conosco. Que o Senhor traga alegria ao nosso coração, igreja. Que o Senhor nos faça ver essa cidade nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões e desejá-la, porque é para lá que você vai. Pedro diz que nós devemos apressar, ele usa essa expressão, a vinda do Senhor. Assim, nós devemos desejar e apressar a nossa chegada nessa nova cidade. Amém. Fiquemos de pé. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso e Pai, rendemos nossos louvores a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor demonstrou o seu cuidado e a sua fidelidade a Israel naqueles tempos antigos, quando protegeu e guardou a cidade de Jerusalém contra os seus inimigos. Aqueles homens e mulheres que habitavam ali louvaram o Senhor pelo Teu poder, pelos grandes feitos de Tuas mãos, pelo livramento, pelo cuidado do Senhor. Mas aquela era apenas uma sombra da grande cidade que o Senhor tem preparado para o Seu povo, a igreja. A nossa oração, Senhor Deus, é para que os nossos olhos possam contemplar esta cidade, vê-la pela fé, Senhor, desejar chegar nesta cidade, desejar habitar no meio do seu povo, estar no meio do seu povo e no meio de Deus que estará conosco. Que o nosso coração anele
a nova Jerusalém celestial, Senhor. Que não esteja preso o nosso coração a este mundo caído. Que seja liberto, Senhor Deus, e voltado para desejar a nova e maravilhosa Jerusalém do alto, a nossa casa, a nossa cidade, a cidade do grande Deus. Nos faça ver isso, Senhor. Esperar e aguardar esse momento em que pisaremos nessa cidade celeste, para o louvor e a glória do Teu nome santo e precioso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.